Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje, eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o luthier, dono do ateliê Música Antiga, Ivan Guimarães. É um prazer recebê-lo aqui, Ivan. Igualmente, prazer é meu. Bom, Ivan, acho que a gente poderia começar esse programa justamente explicando. Muitas pessoas não sabem o que é essa profissão, o que é luthier. Então, luthier é uma palavra francesa que deriva de luth, que seria alaúde. Então, luthier seria o construtor de alaúde. E essa palavra os franceses definiram como qualquer pessoa que construa instrumentos de corda seria um luthier. Explica um pouquinho pra gente, da onde vem, na verdade, essa origem, né? Se fala-se muito, quando a gente fala em violino, violoncelo, Stradivarius, explica um pouquinho pra gente essa parte histórica. Então, na verdade, é interessante porque o instrumento, alguns defendem que o instrumento veio do rabab, que é um instrumento de origem árabe. E os europeus, por sua vez, dizem que não, que o instrumento foi criado por eles. E no começo de 1600, começou em Breccia a construção de violinos. E daí vieram outras escolas, como a escola de Cremona, pelo mestre Amati, que teve como seu melhor aluno Stradivari. Antônio Stradivari, ele passou toda a vida dele em Cremona, construindo violinos. E ele conseguiu definir a forma e o modelo ideal do resultado sonoro do violino. Então, até hoje, a maioria das pessoas que constroem instrumentos trabalham em cima desse modelo, desses moldes de Stradivarius. Então, Stradivarius virou uma referência em termos de violino. Por isso, é considerado o mais importante. Ivan, me diz uma coisa, como você entrou nesse mundo fascinante de construir, de consertar um violino? Então, na verdade, a família, por parte de pai, meus avós sempre colocaram a família para estudar música. Então, meu pai toca violino, meu tio violoncelo, e minha tia piano. Então eu fui criado um pouco nesse ambiente de música, né, clássica. A sua formação qual é, Ivan? Então, eu me formei em economia, terminei meus estudos como economista. Mas depois eu me apaixonei, apesar de não gostar quando era adolescente, a ter que tocar violino, porque meu pai gostaria que eu tocasse violino e eu não quis. Eu conheci o luthier, que trabalhava para ele, e me interessei, me apaixonei como um hobby. Eu queria levar isso como um hobby. E aí comecei a pesquisar, a estudar. Eu sempre gostei muito de história, principalmente história europeia. E aí eu comecei a me interessar mais ainda pelo violino, pela sua construção, E eu tive oportunidades de viajar para a Europa, para a Alemanha, para a Bélgica. Aí você foi aprimorando o seu conhecimento. Fui aprimorando conhecimento e trabalhando. Em 86 eu montei meu primeiro ateliê na zona norte de São Paulo, em Santana, onde eu fiquei aproximadamente 10 anos trabalhando. E nisso eu fui evoluindo, tendo contato com músicos do Brasil e de fora, trabalhando para músicos do teatro. Agora, só para entender, na verdade, um luthier ele não precisa necessariamente ser um músico, não precisa saber tocar um instrumento? Não. E assim, é bom, mas não necessariamente. É bom ter o conhecimento sobre o instrumento. Tanto é que eu estudei o básico de violino, depois eu estudei um pouquinho de violoncelo para conhecer o mecanismo, conhecer o resultado dele. Que ciências ou que competências estão envolvidas na sua atividade? Por exemplo, a matemática, o conhecimento em trabalhar com desenho, pintura, madeira, quer dizer, que atributos, conhecimentos você tem que ter? Porque é uma arte que engloba as outras áreas, vários né? conhecimentos, né? Exato. Na verdade, a madeira é uma coisa que a gente não precisa estudar muito, porque a madeira foi definido que o violino tem que ser o tampo de abeto,
a lateral, fundo e braço. Você pode mostrar para a gente? Você trouxe para a gente? Esse é um violino que ele está sendo ainda construído. Eu estou confeccionando ele. Aqui eu estou na parte de verniz, que é um instrumento que eu vou fazer um verniz copiando o instrumento antigo, então ele vai ser envelhecido. Então o tampo é usado um pinho que vem da Europa, a lateral, o fundo e o braço é uma madeira chamada maple, que ela também vem da Europa, ou acero, que é chamado em italiano. Essa madeira é o que se usa para fazer instrumento. Você tem até outras opções de madeira, mas você não tem o resultado sonoro, acústico que essa madeira dá. Hoje existem, como ela é controlada, existem pessoas especializadas em comercializar esse tipo de madeira. Então ele tem uma licença para comercializar essa madeira. Então, agora, para o instrumento ficar pronto, Ivan, quanto tempo demora? Então, aí depende muito. Você pode fazer um violino em 3 meses, média. Eu levo mais porque eu trabalho com outros, com restauração, com outras coisas, e como eu faço essas cópias, esse tipo de envelhecimento, principalmente o verniz, ele leva uma média de 4 meses para ser feito. Então, para uma pessoa, para ela realmente se engajar nessa profissão, ela precisa ter que tipo de conhecimento? Então, hoje existem faculdades, né, de luteria e tudo, mas a pessoa tem que ter o conhecimento básico com desenho. Né? Ele tem que ter um pouco de conhecimento, habilidade manual para trabalhar com a ferramenta, goiva, formão, plaina, né, que são ferramentas essenciais nessa confecção, porque aqui nada é moldado ou lixado, é tudo esculpido. Né? Tudo esculpido, é uma arte. No violino, né? Você pega uma madeira bruta e esculpe. E vai esculpido. Inclusive, acho que a gente tem algumas imagens aqui, algumas fotos do seu ateliê Música Antiga, que a gente poderia colocar para a pessoa ter uma ideia, né? Aí, na verdade, a gente tem é uma espécie de uma oficina aí. Exato. Aí esses instrumentos que estão pendurados são todos instrumentos de clientes que vieram para restauro, para reparo, para retoques de verniz, enfim. Certo. Você recebe um instrumento que está usado, né, por um profissional. E ele pede o quê? Que você faça uma restauração? Exato. Fazendo uma... Não tem a ver com uma afinação, não. Tem a ver com restauro. Não, restauro material dele, exato. É isso? Substituir peças, é isso? Exatamente. A afinação, assim, o instrumento é temperado, então a afinação o músico tem que estar afinando sempre. Tá. Então o que acontece? Por exemplo, esse é um violino, inclusive feito na cidade de Stradivarius, foi feito em Cremona em 1923. Esse instrumento, com o uso, ele vai tendo alguns problemas. Inclusive, nosso clima, como é um clima que tem muita umidade, isso tudo o instrumento também interfere bastante. Então você vê que aqui, por exemplo, está escuro, oxidado. Isso aqui é a oxidação da mão. O músico tem muito contato aqui nessa... Então o que acontece? Começa a descolar, começa a ter problema de ter que restaurar verniz, né? Eventualmente acontece de descolar, né? Ou algum acidente. O instrumento é muito frágil, muito delicado, então uma queda ou alguma batida ele pode se acidentar, né? E reposições que, dependendo do uso, tem que ser feito, como essa parte aqui, uma escala, ela é feita de ébano. Então isso com o tempo, com o uso, com o passar dos anos, ela vai se desgastando. Então é uma peça que pode ser substituível, as cravelhas, né, a ponte, o cavalete, enfim. Então o importante do instrumento é essa parte, que é a caixa harmônica dele, né? E essa parte, que inclusive a voluta é uma das coisas principais, que é a assinatura do autor. Cada autor faz de uma forma seguindo, deixando sua marca. É uma assinatura. Então seria uma assinatura do construtor do instrumento. Agora, Ivan, quem é que são os seus clientes? Hoje a gente não falou, né? Você estava comentando a sua história, a sua trajetória. Teve início em Santana, mas hoje, na verdade, seu ateliê fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Isso, exatamente. Há quanto tempo que você já está lá? Então, eu estou há 12 anos no Conjunto Nacional. Eu acabei saindo da Zona Norte, né, de Santana, por questões de logísticas aí, de metrô, trem, ônibus e locomoção em São Paulo. Certo. E eu sempre me encantei pela região, eu vinha muito ao cinema, no Conjunto Nacional, uma referência que eu
sempre gostei do Conjunto Nacional. E aí eu consegui um espaço bom lá, consegui fazer um ateliê assim, dentro dos moldes internacionais, digamos assim, de espaço, de luminosidade, que é muito importante nessa área, você ter bastante iluminação natural, né? Uhum. E aí eu trabalho com músicos das orquestras, né? Eu faço trabalho para músicos do Teatro Municipal, da Sala São Paulo, da Orquestra Sinfônica do Estado, né? De São Paulo, a USESP. Certo. E para músicos em geral, do Brasil inteiro, de orquestras como de Santo André, de Guarulhos, né? Mas você trabalha mais na parte de restauração ou da confecção mesmo? Hoje eu me dedico mais à restauração. A restauração dos instrumentos. Eu tenho bastante trabalho nessa área de restauração e manutenção, né? Porque é um instrumento que devido ao clima, como eu te falei, ele dá bastante manutenção, né? Entendi. É um instrumento que sofre bastante com Vamos ver então mudanças de temperatura. umas fotos lá do seu ateliê que fica no Conjunto Nacional. Umas fotos de você trabalhando, né? Olha, você pode explicar pra gente o que... Então, ali é um arco de violino. Você trouxe inclusive pra gente, um né? arco aqui, que é feito de pau-brasil. Ali eu estou preparando, ali já é um violino, né? Que eu estou fazendo os ajustes internos dele, trocando uma parte que é muito importante, que é a parte onde segura o braço do violino, que tem muito problema de quando cai o instrumento, tem muita pressão sobre o braço, né? Aí eu estou fazendo um retoque de verniz no instrumento do começo do século também, que é uma coisa muito delicada. Esse é o Marcos Schmitz, que trabalha comigo hoje também, que é meu parceiro aí na luteria. Certo. E aqui o arco, ele é feito com pau-brasil, ele é feito com uma cerda, que é uma crina animal. Até hoje, com toda a tecnologia, o ideal ainda é o pau-brasil, a madeira, né? E a crina animal. Porque o arco também ele emite um som e vibração. A vibração dele emite um som. Então, quanto melhor for a madeira, melhor for o arco, melhor o resultado sonoro do instrumento. Entendi. Qual que é o grande desafio para a pessoa trabalhar, na verdade, nessa profissão, ser um luthier? Olha, eu acho assim, primeiro gostar, né, do instrumento, né? E não necessariamente saber tocar, né? Isso a gente já falou, quer dizer, a pessoa, mas eu não tenho dom, não tenho vocação, não precisa necessariamente saber tocar, precisa entender como é que ele funciona. Exato, isso? Entender o mecanismo dele, ter habilidade manual, né, gostar da parte é primordial isso, né? Habilidade manual para fazer. É um artesanato como outro qualquer de madeira. Você fazer uma boa cadeira, você tem que ter, de madeira, você tem que Quer dizer, isso é primordial. A gente está falando da parte que a gente chama de marcenaria, digamos Exatamente, assim, né? A parte de marcenaria. De marcenaria, tá. Depois, ter bom gosto para construir um desenho bonito, seguir uma linha, né? Uma estrutura que o instrumento exige, que dê um resultado, que o principal aqui é o som, né? Então, se o instrumento for bonito e não soar bem, não adianta nada, muito. Né? Ele tem que ter uma ressonância agradável. Então, isso tem que aprender, estudar muito, tem que se dedicar bastante, porque isso você adquire com o tempo também. É um negócio que eu já fiz alguns instrumentos, uma centena de instrumentos, e nenhum é igual ao outro. Nenhum fica igual ao outro. Eu posso construir com a mesma madeira, o mesmo modelo, o mesmo verniz, a mesma técnica de construção, cada um vai ter o seu som, tem a sua característica. E nessa sua profissão você também tem uma especialização? Eu posso me dedicar a algum tipo de instrumento de corda? Eu me dedico aos instrumentos de arco, que seria o violino, a viola e o violoncelo, né? E o arco em especial, que eu faço a construção do arco, faço a restauração, né? Agora, como é que você aprendeu? De que forma foi feita essa sua capacitação? Porque hoje nós temos, sim, né, a Universidade a Federal do Paraná, que tem justamente um curso voltado para a pessoa se transformar, né, se capacitar como luthier. Mas na tua época, o quê? Meio autodidata esse trabalho? Exatamente. No Brasil, assim, pelo que se tem notícia, os primeiros instrumentos vieram
na época do descobrimento, com os jesuítas e tudo. E depois a música de arco, os primeiros luthiers que se tem notícia assim, que tiveram repercussão, que tem seu nome até hoje aí, nós temos um que do final de 1800, teve um em São Paulo e no Rio, e todos autodidatas. Em São Paulo era o Lorenzo Fritelli, que tem instrumentos dele datados de final de 1800, e o Vincenzo Loturco também desse período. Inclusive, pelo que eu pesquisei, que eu tenho notícia, o primeiro ateliê de violino que surgiu no Brasil foi no Rio de Janeiro, em final de 1800, que chamava Casa Stradivari, ateliê de luteria. Entendi. No centro do Rio de Janeiro. Então todos esses autodidatas. Depois veio a família Pascoli também, que foi muito importante, todos autodidatas. Agora, no seu ateliê você tem algumas peças, inclusive raras, né? Peças francesas, exatamente, da Alemanha. Exatamente, eu tenho uma pequena coleção de instrumentos, né? Porque como eu gosto, eu viajo muito, participo de leilões e tudo. Instrumentos que eu consegui durante o tempo que eu estou na atividade, músicos que faleceram, que a família se dispôs dos instrumentos, então eu tenho uma pequena coleção, inclusive da história da luteria, instrumentos diferenciados, porque o violino ele tem essa forma que foi definida, como eu já falei, pelos Stradivarius e anteriores, a Mate e tal, mas vários outros depois mudaram forma, como o violino sem essa parte, sem os bicos, sem bordo, violinos com abertura, isso chama-se F, por aqui sai o som do instrumento. Certo. O atrito que você dá nas cordas, ela vibra aqui dentro, gira o volume de ar que sai como som. Entendi. Então isso chamamos de F. Esses Fs também podem diferentes mudar, formas, ou seja, diferentes formas. só que isso altera a sonoridade, altera. Então criaram vários outros instrumentos parecidos com o violino, mas que são outros instrumentos, som diferentes. Então são instrumentos que não são aceitos numa orquestra. Se você for numa orquestra sinfônica, por exemplo, todos os violinos têm um padrão. Tá. Quer dizer, cada um emite um som diferente, mas eles têm sempre o mesmo padrão. Visualmente, a pessoa que olhar acha que é o mesmo. Eles mudam timbre, voz, assim como nós. Você tem, né, sua voz, a minha. Então cada um, meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, nenhum tem a mesma voz. São dos mesmos pais. Claro. E o instrumento é a mesma coisa, ele tem essa alteração de voz. De voz. E me diz uma coisa, Ivan, como é que é o mercado aqui no Brasil, quando a gente fala de luteria? Então, o mercado, assim, claro, em relação à Europa, Estados Unidos, ele é muito pequeno. Até porque nós temos também poucas orquestras, pouca como é que se diz, pouca referência na parte erudita, mas que tem crescido bastante, né? Quando as orquestras internacionais estão por aqui, você é procurado pelos músicos? Quando eles têm alguma demanda de quando tem algum problema em algum instrumento, né? Você tem essa experiência de atendê-los? Eu tenho, eu faço. Geralmente, por exemplo, na Sala São Paulo, quando tem algum evento, tem algum problema com os músicos, como eu faço assistência para eles, né, para os músicos e para a própria instituição, a USESP, eles me recomendam. Então eu tenho feito alguns trabalhos aí que para mim chega a ser para o músico triste ele chegar no palco e o instrumento está descolado. Mas para você é uma oportunidade. Mas para mim é uma oportunidade, né, de ver instrumentos históricos, né? Como já aconteceu o ano passado, o músico veio tocar e ele entrou no palco para tocar um concerto, todo mundo ali e tal, ele pegou o instrumento e fez isso e foi afinar. Quando ele foi afinar, quebrou, isso chama cravelha, quebrou a cravelha. Então ele teve que fazer uma improvisação lá, tocar e tudo, e assim que resolveu, assim que tocou, ele me ligou ligaram, né, a orquestra me ligou para resolver o problema. E era um Stradivarius. Então eu tive a oportunidade de pegar mais um Stradivarius no meu ateliê. Então eu já tive essas oportunidades. Agora o Stradivarius, só para a gente ter uma ideia, quanto que vale um Stradivarius?
Então, é um instrumento que ele tem assim, hoje ele vale como uma obra de arte. Uma obra de arte, né? O Stradivarius fez aproximadamente 600 violinos. Certo. Desses 600, hoje existem documentados, catalogados, 480 instrumentos. O restante foram instrumentos que foram danificados, foram destruídos em guerras, foram destruídos, né, com alguma catástrofe, inclusive músicos em avião, que caiu o avião, o instrumento estava dentro. Então, tanto é que chega ao absurdo de... Tem um instrumento, um Guarneri Deu Jesus, que foi um contemporâneo de Stradivarius, um violino que pertenceu a Paganini. Esse violino hoje está em Gênova, pertence a Gênova, onde era o Paganini. Esse instrumento, eles assim, tem um aparato incrível quando esse instrumento tem que sair de onde ele está. Da segurança. Segurança e tudo. Já chegaram ao absurdo de dizer, olha, é bom não voar com ele, porque se cai o avião pode perder o instrumento. Pela raridade dele. Porque é peça única. Pelo uso do Paganini, que foi o... Pois é, esse instrumento ele não tem um valor estimado, mas... para você ter uma ideia, foi vendido um Stradivarius por 9 milhões de euros há um ano atrás. 9 milhões de euros. Então são instrumentos assim que são peças únicas, assim como um Van Gogh, um Picasso, um quadro importante. São artes. Agora, para quem quer começar, né? Eu quero realmente entrar nessa profissão, para a pessoa não assustar. Não é ser um músico. Vou ser um músico, não é esse aprender, valor. qual é a né? referência? Pois é, hoje você acha no mercado aí instrumentos inclusive fábricas no Brasil, tem algumas fábricas, você acha instrumentos numa faixa de 800 a 1.200. Seria então, para o músico, de preço... repente, eu começo amanhã... Iniciante, né? Iniciante a tocar. E como é que funciona? Eu faço uma encomenda para você no teu ateliê? Quanto tempo demora para esse instrumento ficar pronto? Então, você já tem algumas peças prontas? Esses de fábrica, que essas fábricas fazem, você acha no mercado. Tá. Eu já trabalho com um nível de instrumento sobre encomenda. Então, hoje, para construir um instrumento como esse, sairia uma média de R$8.000. Certo. E quanto tempo você demora? Uma média de 6 meses, dependendo do trabalho que seja feito no instrumento. Se ele vai ser envelhecido, se ele vai ser com alguma personalidade que a pessoa queira, né? E depois há também a manutenção. É preciso fazer sempre uma manutenção desses instrumentos. Pois é. A manutenção depende muito do uso e para você ter uma ideia, a cerda do arco, para o músico de uma orquestra sinfônica do estado, como a USESP, ele troca as cerdas de 4 em 4 meses. Nossa, bastante, é frequente. Então, né? Agora, para um estudante que estuda 1 a 2 horas por dia e tudo, ela leva um ano e pouco. Porque a cerda ela tem umas escamas. E essas escamas, você passa uma resina e ela dá o atrito na corda. Então, esse atrito com o uso diário, permanente, ela vai acabando, né? Claro. Então é a hora que você tem que estar trocando a crina. E eu recomendo uma média assim para um estudante, uma vez por ano, levar o instrumento a um ateliê para fazer uma manutenção. Né? Maravilha. Que por curiosidade eu cheguei a fazer aí entrando na parte da economia, né? Eu cheguei a fazer um prognóstico de custo. Então, por exemplo, você usa 1 ano o instrumento, o arco, e você leva no meu ateliê para fazer. Depois de 1 ano você leva para fazer uma manutenção. Você gasta uma média de R$800 para fazer a manutenção. Para fazer a manutenção. Então, se você dividir esses R$800 em 365 dias, não representa um cafezinho. O violino, ele existe uma peça que é fundamental, o nome já diz, é a alma. É uma simples madeira cilíndrica que vai dentro do instrumento, mas a importância dela é grandiosa. É o que faz a sonoridade do violino, o equilíbrio, o som. Então, se você mexer nessa alma 1 milímetro, você pode alterar o som do instrumento. E assim, é uma coisa muito delicada, porque o instrumento, ele é afinado, essa peça, o cavalete, é uma peça solta, móvel, que ela fica apenas firmada pela pressão das cordas e o bom ajuste no tampo. Ela não está colada? Ela não é colada, ela é sobre a pressão.
Então, o instrumento, quanto mais bem regulado ele tiver, melhor você vai ter o resultado de som dele. E a alma, ela faz isso, ela faz com que quanto mais bem ajustada ela tiver, melhor vai ser o resultado sonoro que vai sair da caixa harmônica do instrumento. Eu já passei horas ajustando o instrumento para músicos. Você já teve algum cliente que ficou acompanhando, tão apaixonado que ele é pelo seu instrumento, de não abandoná-lo, ficar acompanhando você fazer manutenção? Alguma curiosidade assim, alguma coisa tão... Alguma história uma história tão apaixonado pelo instrumento que não larga o instrumento. Já tive alguns casos, inclusive casos de pessoa que tem, porque depois de... Final de 1800 começou a industrialização de instrumentos na Europa, principalmente na Alemanha e na França. Então eles começaram a fazer instrumento em grande escala e cópias, modelos Stradivarius. E dentro uma etiqueta igual ao do Stradivarius. E esses instrumentos foram de bisavós, de avós, e foram passando de geração em geração. Então, hoje tem alguns casos do músico, da pessoa, né, do leigo, pegar o instrumento, olhar dentro e ver que tem um selo do Stradivarius e achar que tem um Stradivarius. Original. Então ele me leva no ateliê, me liga, marca o horário, me leva no ateliê e ele tem medo de deixar eu pegar no instrumento, analisar, achando que é aquilo. Tem certos ciúmes, achando que Exato. Que é uma relíquia. Já chegou o caso de pessoas chegarem com segurança, achando que tinha não era Stradivarius. E eu tive que, infelizmente, dizer para ele que era uma cópia feita na Alemanha no começo de 1920, produzida em série e que valia R$3.000. Nossa, então, que frustração, hein? Então essa é uma coisa que acontece assim, hoje menos, mas hoje tem muita informação, né, internet. As pessoas já sabem realmente qual que é o instrumento que eles têm, né? Pois é, mas geralmente já aconteceu vários casos de herança, abrir mão de herança, irmão abrir mão, falou, olha, você fica com a casa, eu só quero o violino. Então, histórias curiosas aí de... Maravilha, Ivan. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações finais? Olha, agradecer o Ivan pela gentileza da entrevista e pela qualidade de informações que você nos passou. Eu que agradeço. E apresentando uma profissão fascinante, que é a sua profissão. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade. Obrigada, viu, Ivan? E você pode mandar sugestões de pauta, indicar outros entrevistados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.